Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Neste vídeo eu peço para vocês que fiquem até o final, porque este vídeo vai começar uma série muito importante. Nós vamos conhecer dois personagens interessantíssimos aqui, que foi discípulo do apóstolo João. Mas olha só, vamos entender então essa história. Mas antes é preciso que eu fale algumas coisas aqui. Então, para começar, vamos lá para 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, olha só, João falando que eles saíram do meio deles, dos apóstolos. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, essa carta aqui de 1 João, ele escreve antes de escrever o livro de Apocalipse. Então aqui, João já havia percebido que algo estava de errado e que algo estava acontecendo em Jerusalém. Por isso, ele não fala mais que o fim está próximo, que a vinda do Senhor está próxima. Mas ele fala que agora já é a última hora. Olha só, ele enfatiza muito bem que agora é a última hora. E que surgiram vários anticristos ali. E ele fala que eles saíram do meio deles, ou seja, são aqueles discípulos dos próprios apóstolos que aprenderam com eles. Mas olha só, vamos ver que interessante isso. Em Apocalipse capítulo 2, no versículo 6, diz assim: Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deus ele odiava as obras dos nicolaítas. Então essa carta é para uma das 7 igrejas. É muito importante que vocês leiam aqui as passagens que falam das 7 igrejas, que está no capítulo 2 até o capítulo 3. Ali explica tudo o que vai acontecer com as 7 igrejas. É muito importante ler. Olha só, Apocalipse também no capítulo 2, versículo 15, diz assim: Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aqui já era para outra igreja, uma das 7 igrejas também. Então havia algumas igrejas ali que tinham obras dos nicolaítas. Mas quem foi os nicolaítas? Os nicolaítas foram discípulos de um discípulo dos próprios apóstolos, que foi Nicolau. Olha só, como podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. O parecer agradou a todos, a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nicolau era prosélito de Antioquia. A partir de agora nós vamos ouvir falar muito neste nome, Antioquia, porque Antioquia ficava no caminho da Ásia Menor, onde se encontravam as 7 igrejas do livro de Apocalipse. Então nós vamos ouvir muito em falar em Antioquia. Só que agora nós já sabemos que Jesus falou para João que ele ficaria vivo até a vinda dele, que era uma vinda de juízo, de julgamento. João então ficou vivo e enviou cartas para as 7 igrejas. Então leiam aquelas passagens das 7 igrejas e vamos ver que elas vão passar por algumas tribulações. É nessa questão que nós vamos entrar agora. Vamos conhecer alguns discípulos do apóstolo João. Um deles é Policarpo e o outro é Inácio. E olha que interessante. Bom, primeiro vamos começar aqui com Policarpo. Nascido em uma família cristã da alta burguesia no ano 69 em Esmirna. Policarpo foi bispo da igreja de Esmirna, Ásia Menor, atual Turquia. Os registros sobre a sua vida nos foram transmitidos pelo seu biógrafo e discípulo predileto, Irineu, venerado como o apóstolo da França e sucessor de Timóteo em Lyon. Policarpo foi discípulo do apóstolo João e teve a oportunidade de conhecer outros apóstolos que viveram como mestre. Ele se tornou um exemplo íntegro de fé e vida, sendo respeitado inclusive pelos adversários. 16 anos depois, Policarpo foi escolhido e consagrado para ser bispo de Esmirna, para a Ásia Menor, pelo próprio apóstolo João, o evangelista.
Foi amigo de fé e pessoal de Inácio Antioquia. Então é este Inácio que eu estou falando, olha só. Que esteve em sua casa durante seu trajeto para o martírio romano em 107 d.C. Este escreveu cartas para Policarpo e para a igreja de Esmirna, antes de morrer, enaltecendo as qualidades do zeloso bispo. No governo do Papa Aniceto, Policarpo visitou Roma, representando as igrejas da Ásia, para discutirem sobre a mudança da festa da Páscoa, comemorada em dias diferentes no Oriente e Ocidente. Apesar de não chegarem a um acordo, se despediram celebrando juntos a liturgia, demonstrando união na fé, que não se abalou pela divergência nas questões disciplinares. Ao contrário de Inácio, Policarpo não estava interessado em uma administração eclesiástica. Vamos ver que interessante. Mas em fortalecer a fé do seu rebanho. Ele escreveu várias cartas, porém a única que se preservou até hoje foi a endereçada aos Filipenses no ano 110. Nela, Policarpo exaltou a fé em Cristo a ser confirmada no trabalho diário e na vida dos cristãos. Também citou a carta de Paulo aos Filipenses, o Evangelho, e repetiu as muitas informações que recebera dos apóstolos, especialmente de João. Por isto, a igreja o considera padre apostólico. Como foram classificados os primeiros discípulos dos apóstolos? Durante a perseguição de Marco Aurélio, Policarpo teve uma visão do martírio que o esperava. 3 dias antes de ser preso, avisou aos amigos que seria morto pelo fogo. Estava em oração quando foi preso e levado ao tribunal, diante da insistência do proconsor Estácio Quadrado para que renegasse a Cristo. Policarpo disse: "Eu tenho servido Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra meu Redentor? Ouça bem claro, eu sou cristão." Foi condenado e ele mesmo subiu na fogueira e testemunhou para o povo: "Sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos." Mas a profecia de Policarpo não se cumpriu. Contam os escritos que mesmo com a fogueira queimando sob ele e à sua volta, o fogo não o atingiu. Então vamos conhecer um pouquinho sobre esse martírio que Policarpo passou. Olha só, o martírio de Policarpo. O dia estava quente, as autoridades de Esmirna procuravam Policarpo, o respeitado bispo da cidade. Elas já haviam levado outros cristãos à morte na arena. Agora uma multidão exigia a morte do líder. Policarpo saíra da cidade e se escondera na propriedade de alguns amigos, no interior. Quando os soldados entraram, ele fugiu para outra propriedade. Embora o idoso bispo não tivesse medo da morte e quisesse permanecer na cidade, seus amigos insistiram em que se escondesse, talvez com o temor de que sua morte pudesse desmoralizar a igreja. Se esse era o caso, estavam completamente equivocados. Quando os soldados alcançaram a primeira fazenda, torturaram um menino escravo para que revelasse o paradeiro de Policarpo. Assim, apressaram-se bem armados para prender o bispo. Embora tivesse tempo para escapar, Policarpo se recusou a agir assim. "Que a vontade de Deus seja feita", decidiu. Em vez de fugir, deu as boas-vindas aos seus captores, ofereceu-lhes comida e pediu permissão para passar um momento sozinho em oração. Policarpo orou durante 2 horas. Alguns dos que ali estavam com a finalidade de prendê-lo pareciam arrependidos por prender um homem tão simpático. No caminho de volta a Esmirna, o chefe da guarda tentou argumentar com Policarpo. Que problema há em dizer César é o Senhor e acender incenso? Policarpo calmamente disse que não faria isso. As autoridades romanas desenvolveram a ideia de que o espírito ou o gênio do imperador César era divino. A maioria dos romanos, por causa do seu panteão, não tinha problema em prestar culto ao imperador, pois entendia a situação como questão de lealdade nacional. Porém, os cristãos sabiam que isto era idolatria. Pelo fato de os cristãos se recusarem a adorar o imperador ou os outros deuses de Roma e adorar Cristo de maneira silenciosa e secreta em seus lares, a maioria das pessoas achava que eles não tinham fé.
Fora com ateus, gritavam os habitantes de Esmirna, enquanto buscavam os cristãos para prendê-los. Como sabiam apenas que os cristãos não participavam dos muitos festivais pagãos e não ofereciam os sacrifícios comuns, a multidão atacava o grupo considerado ímpio e sem pátria. Então Policarpo entrou em uma arena cheia de pessoas enfurecidas. O proconsor romano parecia respeitar a idade do bispo, como Pilatos queria evitar uma cena horrível. Se fosse possível, se Policarpo apenas oferecesse um sacrifício, todos poderiam ir para casa. Respeite sua idade, velho homem, implorou o procônsul. Jure pela felicidade de César, mude de ideia, diga, fora com os ateus. O precursor obviamente queria que Policarpo salvasse a vida ao separar-se daqueles ateus. Os cristãos, ele porém simplesmente olhou para a multidão zombadora, levantou a mão na direção deles e disse, fora com os ateus. O procônsul tentou outra vez, faça o juramento e eu o libertarei, amaldiçoe Cristo. O bispo se manteve firme. Por 86 anos servi a Cristo e ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia blasfemar contra meu rei, que me salvou? A tradição diz que Policarpo estudou com o apóstolo João. Se isso foi realmente verdade, ele era provavelmente o último elo vivo com a igreja. Ameaçado pelo fogo, Policarpo reagiu. Seu fogo poderá queimar por 1 hora, mas depois se extinguirá. Mas o fogo do julgamento por vir é eterno. Por fim, anunciou-se que Policarpo não se retrataria. O povo de Esmirna gritou, este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses, que ensina o povo a não sacrificar e a não adorar. O procônsul ordenou que o bispo fosse queimado. Policarpo foi amarrado a uma estaca e o fogo foi ateado. Contudo, de acordo com testemunhas oculares, seu corpo não se consumia, conforme o relato dessas testemunhas. Ele estava lá no meio, não como carne em chamas, mas como um pão sendo assado, ou como o ouro e a prata sendo refinados em uma fornalha. Sentimos o suave aroma semelhante ao de incenso ou ao de outra espécie preciosa. Quando um dos executores o perfurou com uma lança, o sangue que jorrou apagou o fogo. Este relato foi repassado às congregações por todo o império. A igreja valorizou esses relatos e começou a celebrar a vida e a morte de seus mártires, chegando a coletar seus ossos e outras relíquias. Em 23 de fevereiro, todos os anos comemoravam o dia do nascimento de Policarpo no reino celestial. Nos 150 anos seguintes, a média é que centenas de outros mártires caminharam finalmente para a morte. Muitos foram fortalecidos pelos relatos de testemunho fiel do bispo de Esmirna. Então, olha, agora que vai começar um assunto muito interessante. Vamos ler uma das cartas, vamos ler um trecho da carta de Policarpo que ele enviou para os filipenses. Olha só, os deveres dos presbíteros e dos outros. Os presbíteros devem ser compassivos e misericordiosos com todos, trazendo de volta aqueles que saíram do caminho reto, visitando os doentes sem desprezar a viúva, o órfão ou o pobre, mas sempre prevendo a estes que é bom diante de Deus e dos homens, abstendo-se de toda cólera, respeitando as pessoas e não fazendo julgamentos injustos, mantendo-o longe de toda cobiça, sem pensar mal rapidamente de ninguém, sem serem servos demais nos julgamentos. Sabem que nós todos estamos sobre o débito do pecado, e se nós suplicamos ao Senhor para nos perdoar, também nós devemos perdoar os outros, pois nós estamos diante dos olhos de nosso Senhor e Deus, e todos nós deveremos comparecer ao tribunal de Cristo, e deveremos todos dar conta de nós mesmos. Por isso devemos servi-lo no temor, e com toda a reverência, conforme ele mesmo nos manda, da mesma maneira que os apóstolos nos ensinaram no Evangelho, e da mesma maneira que os profetas proclamaram a vinda do Senhor. Sejamos zelosos na busca do que é bom, mantemo-nos longe das causas de ofensa, de falsos irmãos e daqueles hipocritamente proclamam o nome do Senhor, fazendo os homens vãos caírem no erro. Olha só, vamos ler mais um trechinho aqui
da carta de Policarpo, que eu vou deixar as duas cartas, tanto da carta de Policarpo, essa que eu estou lendo, eu vou deixar ela inteira, um link na descrição do vídeo, no primeiro comentário também, para que vocês baixem e possam estar lendo essa carta inteira, completa, todos os versículos. Assim como a de Policarpo, vou deixar uma de Inácio também, para lerem todas. Vai ter um link na descrição do vídeo e no primeiro comentário para poder baixar gratuitamente essas cartas, para vocês lerem elas inteira, tanto de Policarpo quanto de Inácio. O amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Sabendo, portanto, que assim como nós não trouxemos nada ao mundo, nós não podemos levar nada dele. Revistem-se com a arma da justiça e aprendemos nós mesmos, antes de tudo, a caminhar nos mandamentos do Senhor. Depois ensinem suas esposas a andar na fé dada a elas, e na caridade e na pureza, amando ternamente seus únicos maridos com toda a fidelidade, e amando a todos os outros igualmente com toda a castidade, e a educar suas crianças no conhecimento e no temor de Deus. Ensinem as viúvas a serem discretas, como diz a fé do nosso Senhor, orando continuamente por todos, permanecendo longe de toda a calúnia, murmuração, falso testemunho, amor ao dinheiro e todo tipo de mal, sabendo que são o altar de Deus, que percebe claramente todas as coisas e que nada lhe é escondido, nem raciocínios, nem pensamentos, nem as coisas secretas do coração. Então, olha que interessante, uma das cartas de Policarpo. Agora nós vamos entrar para um assunto muito interessante, que é Inácio. Olha só, vamos ler uma das cartas de Inácio agora. Esta aqui agora é uma das cartas de Inácio, que ele enviou para Esmirna. Olha só o que diz: segue todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbítero como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia, realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão, do mesmo modo onde está Jesus Cristo. Aí está a Igreja Católica. Sem o bispo não é permitido batizar nem realizar o ágape. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. De agora em diante, convém retomar o bom senso, e enquanto ainda temos tempo, converter-nos a Deus. É bom reconhecer a Deus e ao bispo. Quem respeita o bispo é respeitado por Deus. Quem faz algo às ocultas do bispo serve ao diabo. Todas as coisas sejam abundantes para vós na graça, pois vós sois dignos, vós me reconfortastes de todas as maneiras, que Jesus faça o mesmo por vós, estando ausente e presente, vós me amastes, que Deus faça o mesmo por vós, suportando tudo, ele vos o alcançareis. Fizestes bem recebendo Filon e Réu, Agatópodo, como diáconos de Cristo de Deus. Eles me acompanharam por amor a Deus. Eles também agradecem ao Senhor e respeito de vós, pois vós os reconfortastes de toda a maneira. Nada disso é perdido para vós, meu espírito e minhas cadeias, que não me desprezastes e das quais não vos envergonhastes, são o vosso resgate. A fé perfeita, Jesus Cristo não se envergonhará de vós. Então olha que interessante nessa carta de Inácio. Podemos ver aqui que é uma doutrina, um evangelho completamente diferente do que Policarpo ensinava. Como vimos, Policarpo não se importava muito com a hierarquia eclesiástica. Já Inácio não, ele tinha isso como prioridade. Enquanto Policarpo via mais um modelo familiar, um modelo de família, já Policarpo não via um modelo hierárquico onde um líder, que é o cabeça, e conduziria o rebanho. Mas tudo isso aconteceu porque os discípulos dos apóstolos, eles tiveram Pedro como cabeça. Só que Pedro não era o cabeça. Quando Jesus fala que sobre esta pedra ele edificaria a igreja dele, é sobre a pedra, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Pedro reconheceu Jesus como o Filho de Deus, e não carne e sangue, como Jesus fala no mesmo versículo, e não carne e sangue.
Só que eles começaram a idolatrar os apóstolos, tendo Pedro como cabeça e primeiro papa. Então a Igreja Católica Apostólica surgiu a partir dos discípulos dos próprios apóstolos, que começaram a idolatrá-los. E essa Igreja Católica Apostólica, ela foi fundada através de carne e sangue, tendo Pedro como cabeça e não tendo Cristo, o Filho de Deus. Então vemos que a partir desse momento começa a surgir um outro cristianismo, pregado com hierarquia, porque o que Cristo ensinou não tem hierarquia, é um evangelho mais simples, um evangelho familiar, onde a família é o modelo de Deus, onde Cristo é o cabeça e a igreja é a sua noiva. Cristo é o marido, esse é o modelo da família, onde o homem ele é o cabeça e a mulher ela representa a igreja. Inácio, ele via de uma forma completamente diferente, vindo porque ele considerava Pedro como apóstolo. Agora, olha que interessante, vamos para alguns versículos aqui. Em Mateus capítulo 23, versículos do 8 ao 11 diz assim: Jesus falando: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que estás no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Então olha o que Jesus fala. Vemos que o que Inácio prega não é o que Jesus pregava. Policarpo estava mais próximo das doutrinas de Jesus do que Inácio. Inácio estava idolatrando os apóstolos, tendo carne e sangue como o principal modelo da igreja, um modelo hierárquico, um outro tipo de cristianismo. Agora olha que interessante também, Jesus falando, Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Por que o quarto? É claro que ele não está falando literalmente para entrar dentro do quarto e fechar a porta. Mas o quarto representa intimidade com Deus, é para orar no íntimo com Deus. O quarto só existe na casa do casal. Um quarto simbolicamente, existe casas hoje de um cômodo que é quarto, cozinha, sala, tudo ao mesmo tempo. Mas isso significa intimidade, família. O quarto então fica dentro da casa do casal. Enquanto no modo hierárquico de Inácio, as pessoas têm que sair de casa para ir até um local, como um templo ou uma igreja, a adorar ou orar. Esse modelo não remete a Cristo como cabeça, porque se o marido é o cabeça da mulher, então essa mulher deve buscar o marido em casa, que é a igreja deve buscar o marido em casa, que é Jesus. Se a pessoa sai de casa para buscar o marido em outro local, em uma outra residência, em uma outra casa ou templo, ela não está indo buscar o marido, e sim um amante, porque é o amante que está fora e não dentro de casa. Então esse modelo de hierarquia criado no cristianismo que veio desde os discípulos dos apóstolos, começou com Inácio, começou com esse cristianismo, que é um outro cristianismo que não vem de Cristo, não vem como Cristo como cabeça, mas vem como Pedro, os apóstolos, vem a partir de uma idolatria dos apóstolos como cabeça. Aí a igreja pode falar assim, mas está escrito que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, mas será que realmente é isso que a Bíblia diz? Ou será que eles justificam essa passagem isolada para ir contra o próprio Jesus que disse para não se fazer mestres? Porque vamos ver o que diz. Olha só, Efésios 4, versículos do 11 ao 15. Vamos ler primeiro aqui só o versículo 11, olha só. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então olha só, por enquanto até aqui, calma aí, vamos lá. Aqui já fala que ele mesmo concedeu, ou seja, no passado, aqui está no passado. Quando ele diz que concedeu uns para apóstolos, são os 13 apóstolos, com o apóstolo Paulo.
Outros para profetas, são os profetas maiores e os profetas menores do Primeiro Testamento. Outros para evangelistas. Os evangelistas são Mateus, Marcos, Lucas, Filipe era evangelista também, Timóteo era evangelista. A igreja, a religião prega que existe 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, mas não é verdade. São 4 pessoas, 4 personagens que pregaram o mesmo evangelho, porque só há um evangelho, não há 4 evangelhos, só há um. Só que esse um evangelho foi ensinado por pessoas diferentes, por perspectivas diferentes, por visões, por 4 visões de pessoas diferentes. Existiam 4 pessoas diferentes ensinando o mesmo evangelho. Então o evangelho era um, não existe 4 evangelhos. E deu outros para pastores e mestres. Esses mestres que também se chamavam escribas. Os escribas eram mestres que também eram mestres da lei. É a mesma coisa. Muitos deles creu em Jesus e seguiu as suas doutrinas, enquanto outros escribas negaram Jesus. E agora esses pastores. E deu também para pastores. Esses pastores, o primeiro foi Abraão, Isaac, Jacó foi pastor, José, filho de Jacó, e alguns outros irmãos de Jacó. Depois veio Moisés, que também foi pastor, Davi foi pastor, muitos deles foram pastor durante esse tempo, que eles estavam aperfeiçoando a igreja. A igreja no tempo da lei de Moisés estava sendo aperfeiçoada para o momento da chegada de Cristo, que é o que diz o contexto, porque esse verso está isolado. Agora olha o contexto, o que diz. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, olha que interessante. Aí você pode falar também, mas Paulo e Barnabé estabeleceram presbíteros nas igrejas. Sim, a tradução de presbíteros são anciãos. Eram homens velhos que aprendiam e depois que ensinavam os mais novos que iriam aprender. Mas era um modelo familiar, era um modelo de família. O presbítero ou o bispo, que na tradução significa administrador. Qualquer presbítero podia ter várias funções. Obreiro, que também é trabalhador. Então o bispo ele tinha a função de ter uma única mulher, ele não podia ser dado ao muito vinho, ele tinha que ser alguém que ele administrasse muito bem a sua casa, os seus filhos, porque a partir de agora a igreja era um modelo familiar, não era mais uma igreja do modelo antigo da lei, onde os próprios filhos dos sacerdotes eram desobedientes. Podemos ver nos primeiros filhos do rei Davi. Eles foram totalmente desobedientes. Os filhos de Samuel, que ungiu Saul e depois ungiu Davi, também eram desobedientes. Muitos filhos de sacerdotes durante o tempo da lei eram desobedientes. Sem contar que eles tinham várias mulheres. Davi tinha centenas de concubinas. Salomão teve centenas de concubinas. Assim como Abraão também teve algumas concubinas e sua mulher. Então era muito comum naquele tempo, no tempo da lei, ser assim. Agora a igreja no tempo de Cristo, no evangelho que Cristo ensinou, é um modelo familiar, é um modelo dentro de casa, é um modelo que não sai para fora procurando amante dentro de outro templo, porque Deus está dentro de cada um agora. Aquele que sai para procurar Deus em um outro lugar, está indo procurar um amante, um ídolo. E depois de Inácio pregar esse evangelho hierárquico, vamos ver também que Roma ela vai adequar esse evangelho ao seu panteão, esse cristianismo no seu panteão. E a partir daí que
vai ser propagado por todo mundo o cristianismo no modo hierárquico e não no modo familiar, como os apóstolos pregaram. Bom, mas eu vou ficando por aqui e não percam os próximos vídeos, porque os próximos ainda vou continuar falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Então eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!